Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o fluxograma do ciclo do PDCA de melhoria. Como é que a gente faz a correção de uma dificuldade encontrada no processo. Sempre que postamos um novo vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Nossos vídeos têm um tempo de duração maior em função de ser um vídeo com mais informações técnicas. Observamos que um vídeo com tempo menor perde a qualidade da informação. Veja até o final esse vídeo que eu garanto a você que você vai ficar bastante informado sobre o ciclo do PDCA. O ciclo do PDCA, também conhecido como ciclo de Student ou roda de Deming, é um método muito utilizado por empresas que possuem a cultura do programamento contínuo. Essa sigla vem do inglês, é formada pelas palavras plan, de planejar, do de executar, check de checar e act de agir, as etapas do ciclo. Aqui está para vocês a imagem do ciclo do PDCA, tá certo? A parte do planejamento, a parte da execução do do, a parte de verificação, de checar e a parte da análise. Então ele é dividido em 4 partes. Essa divisão de 4 partes já foi primeiramente com o Student ele tinha somente 3 partes. Com o Deming já nos anos 50 ela passou a ter 4 partes. Algumas pessoas se aprimoraram dessa ferramenta, trocando algumas letras, mudando o nome, mas se você for a fundo e fizer um estudo de como isso foi trabalhado pelo Student e pelo Deming, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa. Algumas pessoas elas pulam essa parte do planejamento. Quando tem uma não conformidade na empresa, ela simplesmente corre para fazer uma correção no físico, aqui na parte de execução, tá certo? Ela não vai fazer uma análise do que causou aquilo ali, ela trata somente do efeito. E com o passar do tempo a gente percebe que esse problema volta a acontecer. É sempre assim. Como que eu devo utilizar o ciclo do PDCA? O ciclo do PDCA é utilizado para encontrar uma solução para um problema. Geralmente o problema já aconteceu mais de uma vez, já foi remediado, já foi feita uma contenção dele, porém sem sucesso. Por que é sem sucesso? Porque com o passar do tempo volta a acontecer o mesmo problema. E você vai de novo fazer a contenção e fica nesse ciclo de dar errado com certo, dar errado com certo e nunca vai na causa, simplesmente trabalha só no efeito. Vamos apresentar para vocês aqui um fluxograma de um ciclo de PDCA de melhoria. Primeiro item é você identificar o problema, a dificuldade. Pode ser uma peça que está fora da tabela de medida, tanto para mais como para menos. Pode ser uma peça que foi desenvolvida de uma forma errada. Então você tem vários tipos de problemas dentro de uma empresa. Vamos focar aqui no problema de uma peça que está fora da tabela de medida. O item número 2 é analisar o fenômeno. Como é que eu analiso o fenômeno? Eu vou fazer um desdobramento da dificuldade maior. Qual é a dificuldade maior? A peça está fora da tabela de medida, em dificuldades menores. Para isso, eu posso usar os 5 porquê. Por que ela está maior? Ela está com a medida maior, mas por que ela está? Por que só foi detectado no final? Aí você começa a fazer perguntas que você vai retornando ao processo. Você vai de frente para trás, questionando os pontos, até encontrar a causa ou as causas raiz. Encontrando as causas raiz, você vai montar o plano de ação. Para cada dificuldade menor, você tem que estabelecer uma contramedida, as causas principais, a raiz da dificuldade. Nessa análise do processo, no item 3, você pode se deparar com uma modelagem que foi ampliada errada, você pode se deparar com um tecido que não foi descansado da forma correta e o tempo suficiente. Você pode encontrar um infesto que foi um tecido que não podia haver uma tração nele e houve uma tração, ele foi infestado puxando.
a forma como foi armazenada as peças, cortadas. Então, ou seja, se você fizer uma investigação bem feita, usando os porquês, você vai chegar em uma ou mais causas que seja realmente a raiz do problema. Então, esses 4 itens aqui, né, ele é a parte onde eu vou identificar o problema, é a parte onde eu vou planejar, né, que com as informações do 1, 2 e 3, eu vou montar um plano de ação para cada causa menor que houve. O problema está no enfeite, então vamos fazer a correção do enfeite. O problema está no descanso do tecido, vamos fazer a correção da forma como o tecido está sendo descansado, está sendo infestado. Então, aqui você vai montar o plano de ação. Aí é onde você vai passar para a execução. Atuação de acordo com o plano de ação. Aqui eu vou executar com base no plano de ação. Veja que quando eu pulo a etapa do P, eu vou executar de qualquer forma. Da forma que eu executar, não posso me queixar muito. Verificação, atuação, foi de acordo com o plano de ação? Às vezes você faz um plano de ação, executa o plano de ação, mas o resultado não é alcançado. Então você tem que verificar se foi executado de acordo com o que você planejou, né? Nessa verificação, você vai também aprender com o processo, né? E aprenda com o processo. Ou seja, quando você está dentro do processo, na manufatoria a gente chama do VAVE, você vai estar aprendendo. E algumas vezes, já aconteceu comigo, de o plano de ação ele não ser executado da forma correta. A pessoa acha, quem o executou acha que aquilo, determinados detalhes é uma besteira, e não faz. Né? Então acha que eu posso só deixar o tecido um sobre o outro, desenrolado, que ele já está descansando. Não é assim. Então um pequeno detalhe aí faz com que o resultado não apareça. Você vai, nessa verificação, verificar se atingiu o objetivo. Se não tiver atingido o objetivo, você volta lá para o planejamento. Análise do fenômeno, desdobramento das dificuldades maiores e dificuldades menores. Então você vai voltar todo o processo de novo, análise do processo, plano de ação, vai executar de novo e vai verificar de novo até atingir o objetivo. Se o objetivo foi atingido, você vai criar uma padronização, né? Uma atuação de acordo com o plano de ação, tá certo? Então aqui já é a parte, nós vamos para a conclusão, que é a revisão das atividades e planejamento para o trabalho futuro. Então isso aqui é o que a gente chama de análise, tá certo? Então isso aqui é um fluxograma de como eu devo proceder com o PDCA. Mais uma vez, não pule para a execução sem fazer uma análise. Não pense que isso aqui é besteira. Algumas pessoas acham que isso aqui não vale nada, que não é besteira, deixa para lá e já entra aqui na execução. Então, observe que isso aqui é uma forma da gente organizar as ideias da gente. Depois de você usar isso aqui muito tempo, automaticamente, quando você pega um problema, a primeira coisa que você faz é uma análise. Depois você vai fazer um plano de ação. Aí você vai para a execução. Depois que você já fez isso aqui várias vezes, você começa a ver a necessidade de acompanhar a execução. Não é simplesmente passar para os outros executar e achar que vai dar certo. Verificar, né, o resultado. Se o resultado não foi ok, volta de novo o processo, né? Por isso que é um ciclo, porque você vai girar isso aqui até dar certo. 1, 2, 3 vezes, a quantidade de vezes que seja necessária, para depois, quando atingir o objetivo, você padronizar, né? E documentar o processo da forma correta. A SCA Consultoria tem como base o trabalho na filosofia da manufatoria. A grande pergunta é: você tem necessidade de melhorar seus processos? Para mais informações, caso você tenha necessidade de melhorar seus processos, entre em contato com o Sérgio Amorim ou a Magna Moto nesses números que constam aqui. Em nosso Instagram, no canal do YouTube, no nosso site, você vai encontrar mais informações sobre esse assunto e sobre o nosso trabalho, da forma que nós realizamos trabalho em várias empresas. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, faça seus comentários. Muito obrigado, até a próxima.